Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração, um romper, um avanço, um crescimento extraordinário na tua vida, família e em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora tudo aquilo que estava paralisando, tudo aquilo que estava estagnando, tudo aquilo que estava fazendo parar, tudo aquilo que estava fazendo parar a tua empresa, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus sonhos, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus projetos ou até mesmo o teu ânimo. Nós oramos para que seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora e eu peço, coloca a tua mão sobre cada um dos teus filhos e filhas e que aquilo, Pai, que está demorando a acontecer, que seja liberado, que entre em aceleração, que em nome de Jesus avance. Nós declaramos que tudo aquilo, Senhor, que era para levar anos, aconteça em dias. Que o Senhor coloque as pessoas certas, que o Senhor abra as portas certas, que o Senhor abençoe de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Assim nós cremos, assim nós oramos e liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vai haver aceleração, vai haver movimento, vai haver crescimento no nome de Jesus Cristo. Que a tua vida entre agora em aceleração, que a tua vida entre em movimento, que todas as áreas da tua vida, inclusive a área sentimental, inclusive a área emocional e também financeira, comece a crescer, a avançar, a ir para frente no nome de Jesus Cristo. Senhor, tu tens o poder de reverter situações, tudo aquilo que tem trazido atraso para a vida dessa pessoa. Traga justiça, Pai, e coloca pessoas no caminho dela para ajudá-la a acelerar o seu propósito, a acelerar o seu tempo, no nome de Jesus Cristo. Tira os entraves do caminho dele, Pai. Tire os entraves do caminho dela. E nós te pedimos justiça, Senhor, contra toda injustiça contra nós. Em o nome de Jesus, nós cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e de inveja contra nós, contra nossos filhos e contra tudo aquilo que estiver ligado a nós. Proteja-nos, Senhor. Livra-nos do mal, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você, compartilhando a palavra do Senhor e liberando sobre a tua vida uma palavra de destravar, uma palavra de aceleração. Nós estamos nesse propósito, hoje é o segundo dia. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Assim nós cremos. Escreve aqui nos comentários, aceleração na minha vida. Escreve aí, aceleração na minha vida, em nome de Jesus. Quero pedir para quem está entrando agora nessa oração e que crê que Deus age, crê que Deus trabalha, que compartilhe com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, para grupos, compartilha nas tuas redes sociais essa oração, porque o diabo tem fúria, sabe? Contra aquilo que Deus está usando. Exatamente. O Senhor está usando essas orações, o Senhor está usando nossas vidas, a vida de muitos intercessores que estão aqui para abençoar a tua vida. O inimigo se lança para tentar parar, para tentar distrair, para tentar impedir, mas Deus é maior. É por isso que nós, ao ver isso, nós precisamos reagir. E como que reagimos? Nos movimentando mais. É assim que nós reagimos, nos movimentando mais e crendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Leila, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu: eu tinha uma cirurgia marcada de endometriose com retirada do útero.
No propósito da carta, eu pedi a Deus pela restauração da minha saúde e que mesmo que eu precisasse operar, Ele mostrasse o seu poder. Deus permitiu a cirurgia, mas aquilo que aparecia na ressonância já não estava mais lá. A cirurgia, que era para durar de 3 a 4 horas, terminou em menos de 2. Minha recuperação está sendo fantástica. Não senti praticamente nenhuma dor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus cura, Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está no Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Juízes capítulo 13, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque essa palavra é para ti. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão foi chamado por Deus. Desde o ventre, Deus o chamou para ser um libertador. Deus deu a ele uma força extraordinária, um talento. E esse talento que Deus deu, por escolha divina, o Senhor colocou isso em Sansão, levou ele a libertar Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo que oprimia a Israel de todas as formas. Era um povo muito mau. E o Senhor então levanta Sansão para ser um juiz, para ser uma autoridade e também para marcar a diferença. No entanto, Sansão não soube caminhar debaixo desse chamado e permitiu com que o ego o destruísse. Permitiu que distrações o destruíssem. Da mesma maneira, quando Deus nos dá um chamado para algo, nós temos que ter um cuidado para andar naquele chamado. Porque se você não andar no chamado de Deus, você vai ter perdas. Se você não andar no chamado de Deus, você vai ter sérias desilusões e você vai acabar comprometendo não só o seu futuro, mas o futuro de outras pessoas. Eu tenho aprendido que não se trata sobre mim, se trata sobre o plano de Deus, minha família e outras pessoas. E a sua vida também. Não se trata só sobre você estar bem. Se trata de você ser uma bênção para a tua casa e para outras pessoas. E Sansão, ele não era qualquer um. Seu nascimento foi anunciado, como está escrito aqui em Juízes 13, assim como o de Jesus e o de João Batista. Ele nasceu com um propósito claro, libertar Israel dos filisteus. Mas ele preferiu enigmas, mulheres e autossabotagem. Você sabe qual que é o erro que muitas pessoas repetem? Muitos hoje são como Sansão. Têm um chamado, dons, oportunidades, mas acabam gastando energia, buscando aprovação dos homens. Vamos começar por aí. Sabe quando você quer agradar A e B? Quando você quer agradar a Deus e ao mundo? Quando você quer agradar este e aquele? Você se perde. Não tem como agradar a um e agradar o outro. Assim você vai aborrecer. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Ou eu agrado a Deus, ou eu faço o que as pessoas querem. Isso sempre acontece com a gente. Sabe? Das pessoas quererem que a gente faça a vontade delas e não a vontade de Deus. Buscam a aprovação dos homens. Tem muita gente que anda caindo por causa da aprovação dos homens. Busca a aprovação dos homens e não a aprovação que vem do alto. A aprovação que vem de Deus. Nós devemos buscar a aprovação que vem do alto. A aprovação que vem de Deus. Sansão brincou com o pecado. Há pessoas que acham que
podem continuar, sabe, brincando com o pecado, sendo assediados com o pecado, e que isso não vai trazer consequências para a vida deles. O pecado vai trazer consequências, sim. E as pessoas pensam que o pecado é só adultério, o pecado é só a ganância, o pecado é só, sabe, praticar um ato terrível contra o próximo. Mas há outros pecados que destroem a vida espiritual de uma pessoa, como aqueles que praticam a fofoca, como aqueles que difamam, como aqueles que espalham o que é mal e como aqueles que acabam até mesmo sendo desobedientes a uma direção de Deus. Essas pessoas acham que, sabe, são intocáveis, mas elas estão praticando o pecado. E quando você ouve uma fofoca e concorda com o fofoqueiro, você acaba sendo cúmplice daquele pecado de fofoca. Sansão começou a brincar com o pecado. E sabe o que mais? Ele começou a se envolver com pessoas erradas. Ele se envolveu com o inimigo. Ele se envolveu com os filisteus. Inclusive, depois, mais à frente, ele acaba se envolvendo com Dalila, que não era uma mulher do povo dele. Era uma mulher de fora. E Deus não permitia isso naquela época. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te dá algumas diretrizes para caminhar, caminhe por essas diretrizes e não quebre. Porque você serve um Deus que já traçou um caminho para você, um Deus que já mostrou para você como que quer que você ande, como que quer que você se movimente. Então, sabe, não tente fazer alguns ajustes, porque ou vamos agradar a Deus ou vamos desagradá-lo. Eu volto a dizer, você não tem como ficar, sabe, segurando duas coisas, ou agrada um ou agrada o outro. Você não tem como agradar a Deus e as outras coisas. Sansão, ele tocou também no que é morto, ou seja, hábitos, ciclos e relacionamentos destrutivos. Sansão tinha muita força, mas estava sem direção de Deus. Tem pessoas que têm muita capacidade, mas fazem coisas fora da direção de Deus. E às vezes você acha, sabe, que pelo fato de você estar tendo vitórias, pelo fato de você estar conquistando, que você está agradando a Deus. E esse foi um dos erros de Sansão. Porque Deus, Ele quer que você e eu temamos a sua direção, a sua palavra. Não basta ter força como Sansão tinha, tem que ter direção de Deus, tem que fazer as coisas na direção. E Sansão não estava fazendo as coisas na direção, estava fazendo as coisas da cabeça dele. Por isso, a disciplina é o caminho para a liberdade. Sem ela, você acaba se tornando até escravo dos seus próprios impulsos e desejos. Homens frustrados, eles vivem tentando provar que são fortes, quando na verdade eles só querem ser aceitos. Deus não quer que você viva dessa maneira, provando, sabe, para os outros que você é forte. Sansão buscava validação em Dalila, mas ele tinha a aprovação de Deus. Mas ele queria fazer um casamento com alguém de fora, porque de alguma maneira ele acreditava que fazendo dessa maneira, sabe, ele ia ter talvez o respeito dos filisteus. Quando que nós vamos aprender que de algumas pessoas nós nunca vamos ter o respeito? É por isso que, em vez de você ficar preocupado em querer agradar todo mundo, você tem que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Porque se vivermos debaixo desse peso de comparação, sabe, tentando, muitas vezes querendo agradar aqui e não desagradar ali, nós vamos errar. Nós vamos sair da direção de Deus. Existe um padrão muito perigoso. A síndrome de Sansão nos dias de hoje é visível. Quando homens de fé brincam com limites. Você tem que entender, tem limites que não podem ser ultrapassados, nem por mim, nem por ninguém. Tem força espiritual, mas vivem sem propósito. Deus não quer que você viva sem propósito.
Deus quer que você viva alinhado à vontade dele, alinhado ao propósito dele. Pessoas que confundem carisma com caráter. Não é porque algumas pessoas, sabe, elas dão tapinha nas suas costas que essas pessoas, elas estão, sabe, validando o seu caráter. Não basta você se dar bem com as pessoas, você ser um tipo, sabe, de pessoa politicamente que se relaciona com todo mundo, mas uma pessoa sem caráter. Porque você pode passar batido pelos homens, mas não passa batido por Deus. Então essa é uma verdade que tem que entrar em nós. Se esquecem que o dom pode abrir portas, mas só o caráter mantém as portas abertas. Tem gente que recebeu um dom de liderança, tem gente que recebeu um dom para adquirir riqueza, tem gente que recebeu um dom para profetizar, mas eles pensam, sabe, que o dom é tudo. E eu digo, o dom não é tudo, porque o dom abre portas, mas é o caráter que mantém as portas abertas. É o caráter que mantém as portas abertas. Então você pode ter entrado numa empresa porque você é muito bom, mas o que vai manter você nessa empresa não é o quão bom você é o caráter que você tem. Sansão matou mais inimigos na morte do que na vida, mas poderia ter feito muito mais se tivesse sido guiado por Deus e não se distraído. O que te distrai do propósito? O prazer momentâneo? A busca por afeto? E a vida dupla que ninguém vê? Foi isso que levou Sansão para o buraco. E é isso que tem levado muitas pessoas também para o buraco. Deus não aceita algumas coisas. Sabe por que Deus vê? Então a gente quer ficar bem com algumas pessoas. Mas, por experiência própria, eu prefiro ficar bem com Deus. Pessoas já me abandonaram, me largaram no meio do caminho, mas Deus nunca me abandonou. E eu acredito muito nisso. Eu acredito em ser fiel a Deus. Eu acredito em ser fiel a Deus e ser fiel à missão que Deus me deu. Ainda que a missão que Deus nos dê, muitas vezes, ela vai trazer, sabe, tribulações até para a nossa vida. Mas sabemos que, se estamos na direção de Deus, tudo vai contribuir para o bem e que Deus vai nos guardar e que seremos abençoados. Sansão viveu distraído, com prazeres, com mulheres, com charadas. Se o diabo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Eu vou repetir. Se o inimigo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Misericórdia. Mas essa é a verdade. Então, ele quer tirar o seu foco. Ele quer tirar o seu foco. Você estava numa crescente. Você estava avançando. Mas então o diabo conseguiu te distrair? O que tem te distraído? O que tem tirado você, sabe, do lugar que foi Deus que lhe colocou? O que tem tirado você do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus fez na sua vida? Cuidado! Quando ele não consegue te destruir, ele te distrai. Você recebeu um chamado? Então leve a sério esse chamado. Não é hora de brincar de enigmas, é hora de construir destino. Enquanto pessoas ficam brincando com a vida dos outros, falando mal, criticando, difamando, sabe, com a língua afiada, tem outros que constroem destino. Você pode se juntar com os fofoqueiros, ou você pode construir destino. É você quem escolhe. Se você quer se juntar com fofoqueiros que nunca construíram nada na vida, ou você quer se juntar com pessoas que constroem destino. Sansão deveria estar construindo destino e não fazendo aliança com o filisteu. Não brinque com o que Deus te chamou. Deus te chamou para vencer. E você não precisa repetir esse ciclo, o mesmo ciclo de Sansão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para romper, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para viver o propósito dele para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, essa é a palavra. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Agrade a Deus.
Só isso. Agrade a Deus. E você vai ser cuidado por Deus. Não se distraia. Não se distraia. Não deixe o diabo lhe distrair. Sabe? Em vez de eu ficar olhando para o lado, em vez de eu ficar pensando em retroceder, eu fixei o meu olhar naquilo que Deus me pediu. E é isso que eu estou fazendo. Estou em oração. Estou fixo no que Deus me pediu. Não dou ouvidos para cá, não dou ouvidos para lá. Me mantenho firme na minha missão. E Deus me abençoa. Sabe? Tem tempos que Deus manda a gente ficar quieto. Tem tempos que Deus manda a gente ficar em silêncio. Tem tempos que Deus diz assim, foca em mim. Não fala nada, não dá ouvido a nada. Só construa o seu destino, porque eu estou contigo. Esse é o momento que Deus está falando com você. Deus quer que você construa o seu destino. Deus quer que você construa aquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muita gente acaba se distraindo. Você tem que fazer um pacto, não comigo, mas com Deus. Eu não vou deixar mais ninguém me tirar do meu propósito. Eu não vou deixar mais ninguém me empurrar para fora do meu propósito. Porque tem muita gente aqui nesse mundo que, assim como Dalila, vai tentar te empurrar para fora do propósito de Deus. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Porque a vida passa rápido aqui. A vida passa muito rápido. E você não pode ficar perdendo tempo com algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto comigo. Nós vamos orar agora. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixe aí o teu like. E que você compartilhe. Tem uma setinha aí. Clica nessa setinha e manda para 10 pessoas. Certo? Hoje nós vamos ter um grande culto agora pela manhã. Eu estou me preparando. Eu vou ministrar sobre o segredo dos vencedores. Todo vencedor aprendeu a trabalhar em lugares difíceis. Certo? Todo vencedor, nada foi fácil para eles. É essa palavra que eu vou ministrar hoje, às 9h30 da manhã. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado a estar junto conosco. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Deus enviou eu e a minha esposa para uma missão no sul do Brasil e estamos executando essa missão. Eu convido você a estar com a gente hoje, você que é de Santa Maria, você que é daqui de perto, você que tem conhecidos aqui, certo? Hoje nós teremos um grande culto na Rua Carlos Ur, número 935. Vou transmitir ao vivo, certo? E você vai ser muito abençoado hoje. Inclusive, nós vamos declarar 5 palavras proféticas para o novo de Deus na tua vida e também vou fazer uma oração especial no final por quem está doente. Vou fazer uma oração especial no final por quem está doente, certo? Então acompanhe hoje a live, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o meu livro Sonhos, tem abençoado a vida de muita gente, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Esses aqui são meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, certo? Nós vamos orar. Inclusive, coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está devagar na tua vida, tudo aquilo que está parado, sabe? Tudo aquilo que você quer que acelere, tudo aquilo que é para muitos anos, mas que você sabe que Deus pode acelerar isso. Coloca aqui nos comentários, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor aqui embaixo, bem aqui, tá? Uma dor muito forte, não sei o que é essa dor aqui, mas eu vou orar por você, certo? O Senhor também me falou de uma pessoa que se chama Milton. Deus está te visitando agora, Milton. E o Deus que te chamou, o Deus que tem propósito na tua vida, não quer que você se distraia, Milton. Tem muita coisa tentando te distrair. Em nome de Jesus Cristo, saia das distrações, Milton. Deus tem um chamado para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor também manda dizer para uma pessoa que está me ouvindo aqui, sabe, que talvez tenha tido muitas perdas nos últimos dias, seja perdas financeiras, ou perda de relacionamento, ou alguma coisa que você perdeu que estava, sabe, próximo de você e que o inimigo tirou. Deixa eu dizer para você, vai haver uma restituição na tua vida. O Deus que restitui vai trazer restituição. Não te distraia, não baixe a cabeça, continue marchando, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Tem alguém que me ouve do norte do país, lá do estado da Amazônia, que está me ouvindo nesse momento. E o Senhor manda dizer para você, eles não conseguiram tirar o teu brilho. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, em nome de Jesus Cristo. Seja você quem for que está aí, que é da Amazônia, que está me escutando nesse momento, Deus te visita. Também é uma pessoa do Paraná que está me escutando nesse momento, que teve muitos problemas e atrapalhos nesse último final de semana. Foi o carro que bateu, foi perdas que teve, foi brigas e discussões. O inimigo está furioso com algo que Deus está trazendo para a tua vida. Não se distraia. Seja você quem for aí que está me ouvindo. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, eu libero a palavra que o Senhor me deu nessa oração, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Em o nome de Jesus Cristo nós profetizamos e declaramos que haverá uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Haverá uma aceleração sobrenatural. Oramos em nome de Jesus para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos agora para que tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está se movendo muito devagar, que comece a acelerar em nome de Jesus. Pai, tu acelera os tempos. Tu tens como acelerar provisões, tu tens como acelerar recursos, tu tens como acelerar pessoas, tu tens como acelerar oportunidades, e nós oramos, Pai, pedindo, traga essa aceleração para a nossa vida, traga essa aceleração para a nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que é distração, Pai, Senhor, remove do nosso caminho, que possamos construir o nosso destino, que não demos ouvido, Pai, a nada que estiver à nossa direita ou à nossa esquerda. Dá vitória a essa vida, Pai. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, que o laço de Satanás caia por terra, que todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa não prevaleça, não prospere, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ele, dá vitória para ela, que caia por terra todo tipo de intenção do inimigo, tentando bloquear, tentando impedir, tentando se levantar contra a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro para que o Senhor intervenha. Eu oro para que o laço de Satanás seja cortado. Eu oro para que o Senhor dê vitória a essa pessoa, vitória à sua casa, vitória à sua família. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado
em o nome de Jesus Cristo, que haja cura. Cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Leva embora a ansiedade, leva embora a insônia, leva embora as preocupações e traga vida a essa pessoa, Pai. E também eu oro para que tudo aquilo que está amarrando essa pessoa espiritualmente, impedindo ela de avançar, impedindo ela de acelerar, impedindo ela de crescer, em nome de Jesus, que as amarras espirituais sejam cortadas agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você recebeu essa oração, compartilhe agora em grupos com pessoas, manda para alguém essa oração, que Deus te abençoe e 9h30 você vai receber muito de Deus. Que Deus te abençoe e até... Através dessa palavra, se você puder anotar as coisas que nós iremos falar aqui, anote. Porque hoje muita coisa vai romper aqui. Muita coisa vai romper, muita coisa vai ser liberada aqui hoje. Números capítulo 20, do verso 2 em diante, diz assim: Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quisera tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela lhe dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. O Senhor me deu essa palavra, e essa palavra fala de um episódio aonde o povo de Israel estava no deserto, já tinham sido libertos da escravidão no Egito, e agora estavam sendo conduzidos pela boa mão do Senhor no deserto. Moisés era o pastor deles, era o guia deles. Moisés era o líder que o Senhor estabeleceu para guiá-los. Mas a Bíblia diz que deserto, nós sabemos que é um lugar de desafio. Eles estavam com a boca seca, eles estavam, de alguma maneira, desesperando da própria vida, podemos dizer. E a Bíblia nos diz que eles se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra o seu líder, como se Moisés fosse o culpado deles terem decidido sair do Egito, porque isso foi decisão deles. Eu aprendo algumas coisas aqui nessa passagem. Moisés tinha que liderar 2 milhões de pessoas, não tinha redes sociais, não tinha muitos por ele, mas ele estava ali, segundo a direção do Senhor. E eu aprendo algumas coisas, que temos que aprender a lidar com situações e com pessoas difíceis. Não era fácil lidar com esse povo. Imagina um monte de gente reclamando, um monte de gente culpando você, um monte de gente acusando você, um monte de gente atacando você. Era esse o problema que o seu Moisés estava lidando? Moisés foi designado para liderar um povo, mas um povo que não era muito fácil.
Às vezes Deus, Ele vai colocar você ou vai designar você a cuidar de coisas que não são fáceis, de uma empresa, de uma família, de uma igreja, ou seja lá do que for, aonde ali tem desafios. Eu aprendi uma coisa: tudo nessa vida tem desafios, tudo nessa vida tem as suas, posso dizer, as suas partes de complexibilidade, e você vai ter que aprender a lidar com as coisas difíceis e com as pessoas difíceis também. Nem sempre Deus nos leva e nos conduz a lidar pessoas fáceis. Às vezes Deus vai mandar você cuidar de cobras. Às vezes Deus vai mandar você liderar pessoas difíceis, pessoas rebeldes. Tanto que quando Moisés, ele saiu da presença do Senhor, ele e Arão, Moisés disse assim: olha aqui, seus rebeldes. Foi isso que Moisés disse: olha aqui, seus rebeldes, vocês têm que parar com isso. Ou seja, Moisés estava sentindo o peso da responsabilidade sobre ele. Só que Moisés tinha que entender que ele não estava sozinho, Deus estava com ele, para capacitá-lo. Então Deus está com você também dentro da sua casa, para ajudar você a lidar com a sua sogra, a lidar com o seu filho, a lidar com aquele funcionário que é difícil, a lidar com aquele patrão que, sabe, um dia ele está de bom humor e outro dia ele está de mau humor. Em todo lugar que é um desafio para nós, Deus promete estar conosco e nos ajudar a conduzir. Moisés, ele estava estressado, ele estava triste, mas ao mesmo tempo, sabe, ele tinha um histórico da intervenção de Deus na vida dele. Não precisava ele se preocupar, ele podia confiar no Senhor. Deus nem sempre nos designa para conviver com pessoas que são fáceis, que são mansas. Vivemos uma época em que as pessoas abdicam do seu desígnio, do seu propósito, por conforto. Sabe, muitas conversas que eu tenho com meu filho, que já é um pouco maior, eu digo para ele: filho, tudo tem um desafio, porque ele sonha em coisas grandes, assim como os teus filhos sonham em coisas grandes, só que eles não sabem o desafio de ter um bom trabalho, o desafio de ter uma boa renda, o desafio de acordar todos os dias para trabalhar, o desafio dos obstáculos que se levantam à frente. Então para eles só sonham com coisas grandes. Então passa um carro bonito na rua e eles dizem: é esse o carro que eu quero, eu um dia vou ter um carro desse. Daí eles passam por uma mansão e eles dizem: é essa casa que eu vou morar um dia. Mas eles não sabem que tudo é um desafio, que tudo tem desafio, e que para você, sabe, chegar a ter coisas boas na vida, você vai ter que ralar, você vai ter que vencer, você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar muito, e isso não é calculado, e geralmente não se calcula. Ou seja, as pessoas querem ter as coisas, mas não querem abdicar mão do seu conforto. E tudo que você quiser vai ter um desafio. Você vai ter que aprender a trabalhar em lugares difíceis, com pessoas que não são fáceis, com gente que muitas vezes é corrupta, com gente que é mentirosa, com gente que é enganadora, com gente que é manipuladora. E você vai ter que aprender a lidar com todo esse barulho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vencedores aprendem a trabalhar em lugares difíceis. Ocasionalmente Deus nos coloca em lugares difíceis, em situações difíceis. O povo de Israel pergunta: onde estão os figos? Tudo que eu vejo são dunas de areia, rajadas de ar quente. Onde estão as romãs? Onde está a terra prometida? Eles queriam sair do Egito e já entrar na promessa. Só que entre o Egito e a promessa tinha um elemento surpresa, que eles até conheciam, mas eles não imaginavam que ia ficar tanto tempo ali, que era o deserto. Irmãos, Satanás não criou o deserto. Quem criou o deserto foi Deus. E o deserto, ainda que seja um lugar de passagem,
ele também é um lugar de aprendizado, porque no deserto você vai ter que aprender a lutar, no deserto você vai ter que aprender a sobreviver, no deserto você vai ter que aprender a depender de Deus, no deserto você vai ter que aprender a orar, no deserto você vai ter que aprender a ser resiliente, no deserto você vai ter que aprender a lidar com gente que você não quer lidar. Ou seja, eles estão atacando Moisés e o responsabilizando pela decisão deles de ir. Não é como se Moisés tivesse colocado uma espada nas suas gargantas e ter dito a eles: me sigam, senão vocês vão morrer. Não, foi por livre e espontânea vontade. Eles decidiram sair, mas é claro, o ser humano quer sempre terceirizar a culpa. Ele quer colocar a culpa em alguém. Não, a culpa do que eu estou vivendo é da minha mulher, ela gasta demais. Não, a culpa do que eu estou vivendo é porque meu pai nunca me ajudou. A culpa do que eu estou vivendo é o pastor lá da igreja que não me deu o suporte que eu precisava. Ei, e aonde você é o culpado nisso? Porque é muito fácil, sabe, eu começar a apontar o dedo para as pessoas, dizer: não, a culpa disso é dele, a culpa disso é dela. Não, mas é onde que entra a minha culpa, aonde que entra o meu erro? Sabe, se você entra por um lugar e nesse lugar você não gosta do que você viu ali, a culpa é sua, porque você entrou. E agora você tem a responsabilidade, ou você permanece ou você sai. Mas é nossa responsabilidade aprender a lidar com situações difíceis, como se o Egito fosse um lugar maravilhoso. Mas não é incrível como nós esquecemos rapidamente como era pior antes da vida sem Jesus? Reclamamos agora que estamos na fé, que estamos no caminho da salvação, que estamos na vida, mas nos esquecemos como o diabo batia em nós quando estávamos lá fora. Nos esquecemos de tantas coisas podres e nojentas que o diabo estava envolto, sabe, trabalhando sempre para que você fosse um escravo naquela situação, naquele vício. Nos esquecemos daquilo que vivemos e agora estamos reclamando que não está bom. Eu vou dizer uma coisa para você: melhor é estar com Deus nesse mundo do que estar de mãos dadas com o inferno. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que subestimar as dificuldades da tarefa lhe trará problemas. Gente, não é fácil as coisas. Quem disse para você que seria fácil seguir Jesus? Quem disse para você que seria fácil começar uma empresa, ter pessoas trabalhando para você? Quem disse para você que seria fácil o casamento? Quem disse para você que seria fácil ter filho? Filho não vem com manual, não é assim? A gente até gostaria que filho viesse com manual, mas filho não vem com manual. Você vai ter que aprender a lidar. Assim é no casamento, assim é no trabalho, assim é na igreja, assim é em tudo. Porque as pessoas olham para a igreja e elas pensam: a igreja, ela tem que ser o céu na terra. O céu não deve ser o externo que nós vemos, o céu tem que ser aqui dentro. A igreja é como a grande arca de Noé. Às vezes fica quase que difícil de permanecer ali, mas fora dali é ruim. Fora dali não tem vida. Então eu acredito que eu preciso aprender a lidar com coisas difíceis. Dentro da igreja eu já encontrei de tudo e permaneço, porque eu aprendi a trabalhar e a ficar, mesmo apesar das dificuldades. A questão é: Deus pode confiar em você para uma situação difícil? Eu sei que Ele confia em você quando tudo está dando certo, mas e quando é missão impossível? E quando as coisas ficam feias? E quando tem falta financeira? E quando, sabe, o clima fica pesado? E quando há perseguição? Será que Deus pode confiar em você durante uma demissão?
Será que Ele pode confiar em você durante uma execução judicial? Enquanto os seus inimigos perguntam onde está o seu Deus pergunta para mim e para você: onde está o seu louvor? Onde está a sua adoração? Onde está a sua fé? O que acontece quando Deus não se manifesta da maneira que você esperava ou da forma como você esperava? Eu estou me perguntando se você entende o que eu estou falando aqui. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria fazer. Eu vou repetir: se fosse fácil, qualquer um conseguiria fazer. Qualquer um conseguiria, escrever um livro. Qualquer um conseguiria ter um sucesso na empresa. Qualquer um conseguiria, vendendo carros, transformar em uma concessionária e depois uma fábrica. Mas não é assim como as pessoas pensam. Tem desafios. Não é fácil. Quantos de vocês entendem que tem desafios? Algumas vezes você é designado para estar em lugares difíceis, mas você não percebeu que as pessoas são volúveis. Elas são instáveis. Uma hora te amam, outra hora te odeiam. Uma hora te abraçam e a outra hora te rejeitam. Como lidar com esse mix de personalidades? Como lidar, com o verdadeiro e com o falso? Como lidar com aquele que é calmo e com aquele que é descontrolado? Essas são as mesmas pessoas que Moisés impediu de morrer, erguendo a serpente de bronze no deserto. Essas são as mesmas pessoas para quem Moisés orou para que caísse pão do céu, e o pão veio para a vida deles. Essas são as mesmas pessoas que Moisés lançou uma árvore nas águas amargas, e as águas ficaram doces. Essas são as mesmas pessoas com quem um homem de 80 anos caminhava pelo deserto, sem ter bebido água também. Veja, as pessoas estavam reclamando de falta de água, mas Moisés também estava com falta de água. A boca dele estava seca, a de Moisés também estava. Mas o povo só sabia cobrar e não tinha empatia pelo líder que estava ali liderando por uma direção de Deus. Este é o homem que orou de tal forma que nenhum dos filhos de Israel morresse, enquanto todos os primogênitos do Egito foram mortos. Mas nós temos amnésia quando nos sentimos desconfortáveis com as situações, e nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo ou fez na nossa vida. São as mesmas pessoas que mais tarde vão chorar no pé do monte porque Moisés morreu. Divinizamos os mortos e crucificamos os vivos. Algumas pessoas só se tornam maravilhosas depois que partem, porque enquanto estão vivas, elas são a pior estirpe para nós. Meu Deus, só damos valor a elas quando não víamos, o vazio na cama. Eu estou falando da inconstância das pessoas. A obtenção da promessa não vai eliminar os problemas até a promessa. A promessa não virá sem problemas, obstáculos, contratempos, atrasos, traumas, adversidades. Você achou que ia comer figos e romãs sem estresse, e Deus diz: não, vai ter um estresse lá. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que você está entrando vai trazer um desafio. Queria eu poder dizer para os meus filhos: vocês não vão ter problema. Queria eu poder dizer, na vida vocês não vão ter nada de problema. Mas Jesus disse: no mundo vocês vão ter
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos no texto estão com sede, o povo está com sede, Moisés está com sede, e Deus ansiando pelos louvores do seu povo. Ele não tem nada para beber, além de reclamações, e todos no texto estão secos, e ainda assim se movem. E aqui eu peguei uma palavra para mim, que apesar, sabe, da boca deles estar seca, eles continuavam a se mover no deserto. E eu quero que você aprenda esse princípio espiritual. Você não é maduro até conseguir andar seco. Eu acho que você não entendeu. Você não é maduro até conseguir andar seco. Porque tem pessoas, é importante você entender isso. Tem pessoas que só sabem estar em um lugar enquanto estão sendo nutridas de elogio, de tapinha nas costas, de coisas boas, mas você não é maduro ainda enquanto não aprender a lidar nos lugares secos. Parece que, sabe, quando você enfrenta um momento da sua vida onde profeta não chega, quando você enfrenta um momento da sua vida onde você não tem nenhum sonho profético, momento da sua vida, sabe, onde parece que as pessoas não se importam com o bem que você está fazendo, você pensa assim, meu Deus, eu estou seco. Mas você tem que aprender que em meio a toda sequidão, existe um Deus que está ali, aguardando o teu louvor, aguardando a tua adoração. E Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Seco significa que você não pode controlar as circunstâncias externas à sua vida, e que mesmo apesar das circunstâncias, você vai ter que aprender a progredir sob pressão. Será que você consegue progredir sob pressão? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, você consegue progredir sob pressão? E ficamos frustrados com os invejosos, porque os invejosos, eles acham que a nossa jornada foi mais fácil do que realmente foi, e nos invejam por coisas que eles não conseguiram suportar. Essa é a verdade. As pessoas acham que é muito fácil você ter chegado no lugar que você chegou. É fácil você ter, sabe, casado com alguém bom. É fácil, sabe, você ter conseguido comprar o seu apartamento com muito custo. As pessoas olham para a sua vida e acham assim que tudo foi mole. Elas acham que, sabe, Deus te abençoou, te prosperou, fez milagre na tua vida. E você acha assim, sabe, as pessoas, elas acham que tudo foi fácil. Eles não viram as tuas lágrimas, eles não viram o teu amor, eles não viram a tua dedicação, eles não viram você acordando cedo, mas você sabe da sua história. Uma coisa que eu aprendi na vida é não pare, apesar dos obstáculos, não pare, não se acomode remoendo os seus sentimentos a ponto de atrasar a sua tarefa. Investigar suas emoções não deve atrasar o nosso trabalho, porque se eu começar a pensar em tudo que me fazem de mal, se eu começar a pensar nos momentos difíceis da minha vida, se eu começar a pensar, sabe, nas deslealdades que eu vivi na vida, nas privações que eu vivi na vida, nas coisas que eu tive que abrir mão na vida, eu não vivo mais. Não fique remoendo coisas negativas da tua vida. Não fique remoendo o que as pessoas fizeram para você. Aprenda a largar a mão desses pensamentos tóxicos, mal cheirosos de dentro de você. Tem coisas que não são só demônios, nem diabos, nem bruxas, nem feitiços. A vida é difícil. Você está ligado aos dois lados, tem que ir ao chá de bebê e ao mesmo tempo se preparar para o funeral. A vida é difícil. É que o deserto era o único caminho para chegar à terra prometida.
se você estivesse indo com Moisés? Era o único caminho, não tinha outro, não tinha helicóptero naquela época, não tinha avião. Não dá para alcançar as promessas que você acabou de proclamar sem atravessar lugares áridos. Eu quero ver a minha família salva. Então você vai ter que aprender a trabalhar em lugares difíceis. Talvez você tenha que ver seus filhos indo para a balada e você ficando no quarto em oração, lá no seu quarto de guerra, clamando pela vida deles, pela salvação deles. Nós queremos, sabe, que tudo venha como um milagre num culto. Nós queremos o instantâneo, nós queremos o rápido, nós queremos que as coisas sejam como fast food. Mas tem coisas que tem que ser batalhada em oração, e no meio dessa batalha vai ter deserto. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: no meio da batalha vai ter deserto. Momentos difíceis muitas vezes se tornam ainda mais complicados por problemas do passado. Eu quero que você entenda que isso desencadeia o trauma de Moisés, pois a identidade dele depende da aprovação deles. Moisés tinha seus problemas, diga comigo, Moisés tinha seus problemas. Ele não era alguém perfeito, ele tinha seus problemas. E ele teve que aprender, sabe, conduzindo aquele povo a lidar com os seus traumas. Porque ele amava tanto aquele povo, que ele não conseguia se libertar deles. E por amar cegamente aquele povo, ele ficou fora da terra prometida. Você tem que cuidar para que traumas dentro de você, sabe, argumentos errados, comportamentos errados, não se tornem o fator que vai expulsar você da terra prometida. Deus não nega o fato de que internamente você pode ter dificuldades que as pessoas não veem. Ser conhecido como Moisés era uma situação difícil. Ser líder é uma situação difícil. Ser o provedor de uma família é uma situação difícil. Ser inovador é difícil. Ser talentoso é difícil. Ser escolhido é difícil. E quando nos tornamos, sabe, de alguma maneira complexos demais, remoendo nossas dores, nós começamos a nos descontrolar. Tornamos-nos agressivos e tóxicos, tornamos-nos difíceis de lidar, e às vezes ninguém consegue ver a nossa dificuldade, porque a dificuldade de Moisés não era tanto a seca, a dificuldade de Moisés era aquilo que ele estava sentindo. Irmãos, nós temos que cuidar na vida, para não deixar a nossa alma nos sabotar. Às vezes, sabe, Deus sabe que você tem um problema, mas o que está te derrotando não é o teu problema. Não é o banco que está te derrotando. Não é as coisas difíceis que você está vivendo dentro de casa que estão te derrotando. Sabe o que está derrotando muitas vezes a nós aqui? É que nós focamos no problema. Estamos focando demais os problemas. Estamos pensando demais os problemas. Estamos pensando demais as contrariedades. E nos esquecemos, sabe, de confiar em Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que mudar o seu foco. Moisés foi rejeitado pelos egípcios, foi expulso do palácio, teve que ir para o deserto e teve um vislumbre daquilo que ele viveu com Jetro. Ele desenvolveu imunidade ao calor, porque passou 40 anos em lugares difíceis. Muitas vezes, sabe, o que você está vivendo agora, esse lugar difícil que você está vivendo, na verdade está só lhe preparando. Está lhe preparando para quê? Para uma missão maior que Deus vai te dar. Às vezes precisamos passar por lugares difíceis, com situações difíceis, porque Deus está nos preparando para algo ainda maior.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse deserto que tu passou foi só uma preparação. Aleluia! Vem algo novo para a tua vida. Aleluia! Às vezes Deus nos treina em lugares difíceis para que não desfaleçamos com outras pessoas, porque a nossa resistência também é fortalecida pela experiência. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é fortalecido também pela experiência. Eu gostaria que você lembrasse, assim como o salmista lembrou: foi bom para mim ter sido afligido, pois se eu não tivesse sido afligido, eu jamais teria conhecido a glória de Deus. Você não pode revirar os olhos e me mandar de volta para casa. Eu sou um pouco mais forte do que isso. Você não pode escrever uma crítica negativa de mim para me fazer desistir, porque eu me formei em lugares difíceis, eu fui criado em lugares difíceis, eu não estou acostumado com pessoas gostando de mim. Moisés, ele teve que aprender isso lá, para depois liderar o povo. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: Deus está te formando em lugares difíceis, para que você não seja fraco. O que você faz quando não pode se defender como gostaria, porque está em missão? E se defender, ofende a Deus? Não se trata de vencer uma batalha, mas de vencer a guerra. E aqui está ele, Moisés, lidando com pessoas que estão com raiva, porque a raiva muitas vezes é a camuflagem que a mágoa usa. Mas a verdade é que as pessoas estão magoadas porque a promessa está atrasada. Então eles deveriam, se alinhar com Deus para acelerar a promessa e não ficar reclamando. E é isso que muitos de nós fazemos. Quando a promessa está atrasada, nós nos descontrolamos. E Deus diz assim: eu não quero que você se descontrole, eu quero que você me adore, eu não quero que você reclame. É assim que você tem que acelerar as coisas na sua vida. As pessoas são tão volúveis que num instante elas dizem Hosana, e num outro instante elas estão dizendo crucifique-o. E o mais chocante de tudo é que ambas as palavras vêm das mesmas pessoas. É o mesmo povo, é o mesmo. A ingratidão pode ter cegado o propósito, isso pode ter desviado o caminho, pode fazer reagir movido pelos sentimentos. E eu vejo dois problemas aqui. Eu vejo um Moisés descontrolado e eu vejo um povo que não o honrava. E quando essas duas coisas encostam, um líder descontrolado e um povo que não honra, todo mundo fica no deserto. É por isso que Moisés tem que se controlar, mas o povo também tem que honrar. Se não honrar, não sai do deserto. A chave para alguém sair do deserto é a honra. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, ele colhe. E eles entendem o que é ter que superar momentos difíceis. Esses momentos difíceis não se resumem ao clima. Às vezes o momento difícil é o coração. É o coração. Não é as circunstâncias, como eu disse. Por isso, quando a água começa a fluir, ela flui sobre pessoas que não merecem. Moisés esteve lá na presença de Deus e Deus disse: fale com a rocha. Moisés pega a vara e pum, na rocha, bate na rocha 2 vezes. A água começa a fluir. Só que depois de fluir a água e todo mundo se saciar, Deus disse assim para Moisés: nem você, nem esse povo vai entrar na terra prometida. E aqui eu aprendi algumas coisas. Deus é bom para pessoas más. Deus é bom para pessoas que também você não gosta. Mas em tudo isso,
eu vejo o amor de Deus. Porque nesse cenário que a gente vê um milagre acontecendo, e a gente vê toda essa guerra acontecendo, eu também vejo o amor de Deus. Porque apesar, sabe, dos desafios que estavam ali, Deus manifesta o seu amor. Deus opera no meio daquele povo. Moisés é julgado. Eu aprendi uma coisa aqui sobre Moisés. Você sabe por que Moisés, talvez você diga assim, puxa, mas Moisés era o cara que merecia entrar na terra prometida. Mas sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Não foi só por causa da desobediência. É que ele distorceu a atitude de Deus para si mesmo. Ele pensa que por estar com raiva, Deus também está. Ele quer que Deus esteja ao lado dele. Mas, gente, tem coisas que às vezes Deus não está no lado da gente. Aí você diz, eu não entendi isso. Então, primeiro diga para a pessoa que está ao seu lado, tem coisas que Deus não está do seu lado. Porque a gente pensa que Deus tem que estar no lado da gente. Não, o meu lado que é o certo. Deus não tem que estar no teu lado. É a gente que tem que estar no lado dele. E para isso acontecer, você tem que deixar de ser o seu próprio Deus. Daí você diz assim, mas como assim que eu sou o meu próprio Deus? Quando você julga. É muito bonito, sabe, julgar a vida das pessoas. É muito bonito dizer para uma pessoa que ela perdeu a essência. É muito bonito dizer para uma pessoa que ela está em pecado, que ela não merece, que ela não é tão boa quanto você. Você está se colocando no lugar de Deus. Moisés representa Deus de forma distorcida. E é aí que eu me encontro. Moisés representa Deus de forma distorcida. E ele é o representante de Deus. Diga assim comigo, Moisés é o representante de Deus. Ele é um embaixador de Deus aqui. Ele é a voz de Deus, ele é o porta-voz, ele é o comunicador de Deus. É ele quem intercedia em favor daquele povo continuamente. Quando Deus queria, sabe, derrubar o povo inteiro, Moisés dizia assim, não, Senhor, não, Senhor, não faça isso com o povo, Senhor. Você sabe por que Moisés ficou fora da terra prometida? Não foi só porque ele jogou, sabe, a vara lá naquela pedra, naquela rocha. Não, irmãos. Foi porque ele não se portou como um homem de Deus. Foi porque ele não se portou como um embaixador do céu. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, às vezes a gente não se porta como um embaixador de Deus. E a minha pergunta, tanto para homens quanto para mulheres que estão aqui, você tem sido um embaixador de Deus lá onde você trabalha? Você tem sido um embaixador de Deus na faculdade? Você tem sido um embaixador de Deus nos teus negócios? Você tem sido um embaixador de Deus dentro da igreja? Porque eu e você estamos aqui representando Ele. Cristãos são pessoas que amam a Cristo, mas representam a Cristo. Nós somos embaixadores dEle. Será que estamos sendo embaixadores à altura daquilo que Ele nos chamou? E eu não estou falando de cargo, eu não estou falando, sabe, de nomenclaturas. Eu estou falando do principal, eu posso dizer, de como Deus nos chama. E como Deus nos chama é de filhos. Será que estamos sendo filhos de Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está nos ensinando hoje a nos posicionarmos como filhos de Deus, como embaixadores do reino. Aleluia! Se você quer entrar na terra prometida, você tem que se comportar como um embaixador do céu. E assim você vai entrar na terra prometida. Eu sei que muitos de vocês, em todos os lugares que eu vou, com muitas pessoas que eu já estive,
Tem gente que está na igreja e nunca vence. Tudo que ela consegue é a salvação. Aí você pergunta, e por quê? Por que ela consegue só a salvação? Por que ela não consegue mais do que isso? Porque está faltando algo para ela. Está faltando ela ser uma boa representante do céu. Está faltando honrar. Porque se você não aprender a honrar a Deus, e não aprender a honrar os homens que você vê, você não pode entrar na terra prometida. Moisés estava honrando os homens, mas não estava honrando a Deus naquele momento. E o povo não estava honrando nem o líder e nem a Deus. E ficou fora da terra prometida. Meus irmãos, é a honra que vai nos fazer acessar o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, se não houver honra, não haverá acesso. Eu vou repetir, se não houver honra, não haverá acesso. E a honra não é só com Deus, é com os homens também. É começar a honrar a tua esposa dentro de casa. É começar a honrar teu marido. É começar a honrar teus pais. É começar a honrar, sabe, teu patrão. É começar a honrar teus pastores. É começar a honrar teus professores. E principalmente honrar a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o caminho para a terra prometida é aprender a honrar.